Então, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Tão certo como 2 mais 2 ser igual a 4 ou a Terra ser redonda. Pelo menos para a maioria de nós. Hoje fazemos a prova científica dos factos. A pergunta inicial, ou hipótese em cima da mesa é: o que a ciência provou como verdadeiro é tábua de lei? A resposta simples é: depende. E o programa de hoje é sobre as certezas absolutas da ciência em confronto com as certezas flutuantes dos decisores e da opinião pública que adora contradizer-se. Vamos ao programa? Deixem-me ser claro. Os cientistas têm mais voz do que nunca nos jornais, nas rádios e nas televisões, o que é uma boa notícia. Os jornalistas descobriram com a pandemia que existem bolsas de pessoas cuja função social é investigar e saber profundamente sobre um tema. Esta é a vida deles. Podem ser cientistas, claro, podem ser médicos, psicólogos, engenheiros ou militares. A descoberta destas bolsas de saber e a vontade destas pessoas finalmente ocuparem o seu espaço resultou numa discussão pública dos temas mais importantes com mais inteligência e com mais riqueza. O que significa também menos recurso aos chamados "eu falo sobre tudo mesmo que de nada saiba". Mas isso é só metade do trabalho. É que nem sempre algo que foi provado acaba por ser a base da decisão política, social ou administrativa. E a opinião pública muda de sentimentos quase diariamente. Perante tal tensão e visto o problema do lado da comunicação, visitei o Instituto de Medicina Molecular na Faculdade de Medicina de Lisboa para entender o fenómeno. Numa conversa exploratória com um dos mais reconhecidos cientistas nacionais, Miguel Castanho, alguém que se assume movido pela curiosidade. Vamos lá ver como é que ele suporta as perguntas sobre comunicação e, em particular, o debate, o diálogo, a troca de ideias com alguém que tem mais opiniões do que certezas. Comecemos pela curiosidade. O que sempre me fascinou e não deixa de me fascinar agora, eu dediquei-me à bioquímica, não só à ciência em geral, mas à bioquímica em concreto, porque eu quando era pequeno, enfim, gostava das coisas que via, não é? Tinha uma atração pela natureza, os animais, as plantas, enfim, o ambiente. À medida que vamos sendo formados e vamos crescendo, também nos apaixonamos por coisas que não vemos. E no meu caso foi a vida do ponto de vista microscópico. O que está dentro dos seres vivos, as células, o que está dentro das células. E é fascinante esse nível, porque é a fronteira da vida. As células são feitas de moléculas. Mas é trabalhar em coisas que não vivas, se vê, não é? É trabalhar em coisas que não se vê. Mas é aí que estão as respostas à natureza, à essência da vida. Porque as células são feitas de moléculas, mas as moléculas não estão vivas. As moléculas são como que objetos inanimados. Agora, como é que objetos inanimados, as moléculas, se juntam e uma célula é uma entidade viva? Esse é que é o grande fascínio. E foi isso que me levou à bioquímica e é isso que ainda hoje me dá ânimo, alento e energia para trabalhar na investigação científica, nomeadamente no domínio da bioquímica, é perceber exatamente como é que se organizam essas entidades que não se veem e que são moléculas e que de repente se juntam e conferem uma propriedade a uma determinada organização a que chamamos vida. E para nós, que não somos da bioquímica e que ouvimos os cientistas e dizemos, bom, ali no IMM, onde nós estamos, na Faculdade de Medicina de Lisboa, eles descobriram uma coisa absolutamente espetacular e que é no gene P34 que se moveu para o P52. Imagino que teria sido, sei lá, no século XVI, dizer que uns navegadores portugueses fizeram algo extraordinário porque chegaram a um sítio chamado Bombeim, onde quer que isso seja. É uma abstração. Não, é uma abstração em princípio porque não é da realidade imediata de quem ouve. Para quem faz não é uma abstração, não é? Tal como para Vasco da Gama não foi uma abstração chegar à Índia, foi algo muito concreto. Para quem ouviu as notícias aqui assim, foi uma abstração, não é? Olha, ele chegou à Índia.
e depois, não é? E depois, como é que se faz essa ligação dos cabos? Isto é, o Miguel aparece muitas vezes na televisão, nós vemos-lo a falar muitas vezes. Como é que se faz essa ligação? Porque, afinal, aquele público não é um público de alunos de bioquímica, como aqui na universidade, não é um público de cientistas onde podem falar a linguagem que entenderem mesmo que ninguém entenda. Vós que fazeis parte desta massa, sabereis como é que se consegue chegar lá Como é que se chega a nós? Como é que se chega àqueles que não dominam esses conceitos? É preciso, além dos factos, revelar os contextos. Claro, para um cientista que trabalha em questões ambientais é mais fácil, porque fala de algo que é da realidade imediata das pessoas que estão a ouvir. Ou quando ouvimos um especialista na televisão, que não é de investigação científica, mas é da área do direito, por exemplo, ninguém precisa de ser especialista em direito para saber o que é uma lei, para saber como é que o direito influencia a nossa vida de todos os dias. É claro que se falarmos da molécula que está dentro da célula e nós descobrimos a interação de duas moléculas... É mais difícil. É mais difícil. Temos que explicar, primeiro, qual é a relevância daquelas moléculas. Segundo, o que é que implica a descoberta em si e que impacto tem. Muitas vezes o impacto não é imediato para a vida das pessoas e, portanto, as pessoas não são cativadas exatamente pela relevância direta no seu modo de vida, mas podem ser captadas, de facto, pela aquisição do conhecimento. O que se descobriu de novo e o que isto pode trazer de novo em relação ao mundo que conhecem. Portanto, é preciso ter mais cuidado, digamos assim, a dar o contexto e a envolvência e de como isto se pode projetar no futuro. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, perfeitamente possível. Está um pouco mitificada a ideia de que a ciência às vezes é tão complicada que não pode ser transmitida ao grande público. Aliás, é o desafio dos jornalistas também, não é? Nós partilhamos... Fazer essa tradução. Sim, nós partilhamos esta responsabilidade, que é traduzir em informação perceptível a todos realidades que às vezes não são tão óbvias quanto isso. Então, e como é que lidamos com uma coisa pessoalmente entre o que é o rigor absoluto de uma descoberta e, ao mesmo tempo, com a necessária simplificação e facilitação do processo comunicacional, que obviamente não é tão rigoroso como o processo, como a descoberta científica per si. Como é que é? Entre o rigor e a comunicação, para onde balança o coração? Einstein disse que a ciência deve ser tão simplificada quanto possível para ser comunicada, mas não mais que isso. Portanto, onde é que está a fronteira? Há de facto um limite. Há de facto um limite à simplificação. Nós não podemos avançar demasiado na simplificação, caindo numa espécie de cartoon ou desenho animado que passa a ser mais mais arte do que propriamente uma informação do real. Obviamente que nós temos que ir buscar elementos que sejam perceptíveis às pessoas e a relacionar a nossa descoberta com esses elementos que são perceptíveis. São o quê? Analogias? Às pessoas. Analogias. Posso lhe dar um exemplo concreto. Quando no curso da pandemia atual se discutiu muito se o vírus ia mudar, se não ia mudar, se iam formar novas variantes, se não ia formar novas variantes. Enfim, começou ali a haver uma discussão, isto foi logo nos primeiros tempos da pandemia, sobre até que ponto é que pequenas mudanças no vírus poderiam afetar de facto parâmetros como as reinfecções, a atividade das vacinas, etc. Eu tive que explicar, na altura, a minha perspectiva de bioquímico, que não interessa tanto o número de modificações que se fazem no vírus, interessa onde ocorrem essas modificações. O exemplo que eu dei na altura foi que um carro com um pneu furado tem uma ligeiríssima modificação em relação a um carro que não tem os pneus furados e tem os pneus em boas condições. O que é que acontece? É que um pneu furado com um pequeno furo é o suficiente para que o carro não esteja funcional. É uma zona crítica. É uma zona crítica, é uma alteração pequena, mas crítica. Ao mesmo tempo que podem machucar toda a carroceria do meu carro, também, e que à vista é uma alteração brutal, o carro está amassado. Mas ele continua a fazer de carro. Mas ele continua a fazer de carro, continua a funcionar, desde que, claro, os amassos sejam só na carroceria. Não me estraguem mais que isso.
Portanto, é este tipo de relações que podem ser feitas, por exemplo, para explicar aquilo que se quer, o conceito, que neste caso que é uma relação muito cara à ciência, que é a relação entre a estrutura e a função. A relação entre a estrutura das moléculas e a sua função é muito íntima e, portanto, neste caso era preciso explicar às pessoas que, de facto, alterações pequenas na estrutura do vírus podem ter grandes consequências funcionais. Agora, esta analogia, as analogias funcionam, são ricas em determinada altura. Existem outros recursos, não é? Por exemplo, existem recursos como os provérbios, não é? Devagar se vai ao longe. Eu poderia aplicar neste momento para o curso, para a fase em que estamos da pandemia, em que há uma grande pressa. Um frenesim quase. Não, uma grande pressa compreensível pelo cansaço das pessoas largarem todas todas as restrições que as prendem à pandemia, das quais as pessoas estão cansadas. Mas o que acontece? Quando nos precipitamos a aliviar as medidas, regressa outra vez a pandemia em força e, portanto, se quer ilustrar o conceito de que o vírus se multiplica exponencialmente e, portanto, a partir de uma pequena bolsa de vírus, pode rapidamente crescer a população de vírus de novo e recomeçar tudo de novo e que, portanto, mais vale ser um pouco conservador, ser mais resistente, manter as medidas mais tempo, enfim, pode recorrer a um provérbio popular, à sabedoria empírica, que também não tem nada de mal e não se opõe assim tanto à sabedoria científica, são conquistadas de forma diferente. Vamos à realidade concreta. Nós estamos a gravar, até porque isso é importante, estamos a gravar a 19 de maio, estamos com 23 mil casos por dia. E os epidemiologistas apontam que daqui a uma semana, 10 dias, nós podemos estar nos 40 mil. O que é que está a acontecer? Senhor. Estamos distraídos? Não estamos distraídos. Está a acontecer aquilo que já acontece há 2 anos, desde o início da pandemia. Mas não estávamos a ver, ou é impressão minha? Estávamos a subvalorizar. Eu não diria que não estávamos a ver, mas estávamos a subvalorizar. Porque o que acontece? Porque é que dizemos que o vírus se multiplica exponencialmente? Exponencialmente é uma realidade concreta da matemática. Mas não é preciso saber matemática para apreender o conceito que está por trás. E o conceito que está por trás é que se eu tiver uma determinada quantidade de vírus e ele se começar a multiplicar, essa quantidade gera uma quantidade maior. Mas a partir daí eu tenho mais vírus. Como eu tenho mais vírus, gera uma quantidade ainda maior. Quando eu tenho ainda mais vírus, gera uma quantidade ainda maior. E isto é exponencial porque cada vez há mais vírus que formam cada vez mais vírus. Portanto, quanto mais de nós estivermos contagiados com o vírus, mais ele se pode contagiar na comunidade. Exatamente. E o ritmo é crescente. Porque há cada vez mais vírus, há cada vez mais pessoas a infectar outras. Portanto, não é um aumento constante e linear, é um aumento exponencial, é um aumento súbito. Por isso é que temos em poucas semanas, mas isso é desde o início da pandemia, não estamos a aprender isso agora, temos desde o início da pandemia uma transição muito rápida entre situações em que parece que está tudo controlado, na aparência das coisas, parece que está tudo controlado e de repente começa a subir e temos um pico. O contrário também é verdade. É que temos um pico, quando começa a decrescer, rapidamente vem por aí abaixo e decresce. O problema é quando nós, após um decréscimo, temos a ilusão de que vai ser para baixo. Que já controlamos a situação e que a partir daí vai ser tudo controlado. Não é assim. A dinâmica do vírus mostra que não é assim e nós temos também a tendência a focar-nos nas pessoas, por exemplo, que já estão vacinadas ou nas pessoas que já tiveram uma infecção. Esquecemos-nos que aquilo que conta para o vírus não são as pessoas que já tiveram, por exemplo, uma infecção, são as pessoas que ainda não tiveram uma infecção. Os suscetíveis, portanto. Os mais suscetíveis, portanto, porque é aí que o vírus se vai multiplicar de novo. E se nós olharmos na perspectiva, isto agora é algo que é mais próprio da ciência do que propriamente do cidadão comum, porque o cidadão comum olha para a realidade vendo que já há 4 milhões de pessoas com infecção natural. Isto já é uma grande proteção. Mas nós temos que ver pelo outro lado. Ainda há 6 milhões de pessoas que não foram infectadas naturalmente. E alguns agora estão a ser reinfectados. E agora, em cima de tudo isto, ainda há alguns que estão a ser reinfectados, o que tem a ver com o aparecimento de sucessivas novas variantes. Cada vez que aparece uma nova variante, há de facto um pouco de escape
à imunidade natural e à imunidade conferida pela vacina, a probabilidade de reinfecção torna-se maior e, portanto, nós estamos agora a assistir a muitas reinfecções, sobretudo pessoas que não foram infectadas pelo Omicron, foram infectadas mais cedo, ou pela variante do Reino Unido ou pela variante Delta. Agora estamos com a Omicron variante 5? BA5. BA5. O que é a BA5 tem de tão especial em relação à BA4, à BA3? Porquê é que nós temos que ter estas etiquetas? É Covid? É o coronavírus? Ou não? Não, temos que ter estas etiquetas precisamente porque este é mais esperto? É mais rápido? É mais rápido, mais esperto é uma coisa que não se aplica, se aplica para o vírus, porque o vírus nem sequer os podemos considerar bem seres vivos. São conjuntos de moléculas que interferem com a vida, mas eles próprios não são. Então como é que se consegue adaptar? Como é que um vírus, não sendo um ser vivo nem pensante, como é que ele consegue fazer esse truque? Isto tem a ver com, vamos repecar no fascínio inicial, como é que um conjunto de moléculas interage entre si de forma regulada e confere a esta organização aquilo que chamamos o nome de vida. É que os vírus são conjuntos de moléculas, de facto, que não sendo por si só vivos, porque não têm por si só capacidade de se multiplicar e não têm um metabolismo próprio, o que é certo é que são um conjunto de moléculas que, entrando dentro de uma célula, vão interatuar com as moléculas da célula e vão tomar conta da célula, vão pôr a célula a produzir mais vírus. Vão sequestrar, e, portanto, no fundo, a célula para conseguir fazer isso? Mais do que sequestrar a célula, vão dominar a célula. E vão pôr a célula a produzir réplicas de si próprio. Isso parece um mecanismo fascinante. É fascinante, por vezes assustador, mas nem sei. Mas atenção, que nem todos os vírus são maus. Há vírus na natureza para todos os feitios. Há vírus para plantas, há vírus para bactérias, há muitos vírus. Enfim, temos que manter a mente aberta em relação aos vírus, e os vírus são necessários ao equilíbrio do nosso ecossistema. Nem todos os vírus são maus. Alguns vírus, de facto, multiplicam-se em humanos e têm consequências para nós humanos. Mas os vírus são praticamente peças de uma máquina que, quando entram nessa máquina, põem a máquina a produzir a própria peça. Basicamente é isto. É como se tivesse uma máquina de fazer moldes e, quando o molde entra dentro da máquina, põe a máquina só a fazer um molde igual a si próprio. É uma reprogramação, no fundo. É uma reprogramação, pode-se dizer isso. É uma reprogramação para que a célula produza réplicas daquele vírus. Então, e o que é que faz com que o vírus, este mesmo vírus, esta mesma variante, uma ou outra, em determinadas pessoas parece água das pedras, não acontece nada, ou não tem sintomas, ou então tem sintomas muito ligeiros, e em casos, em determinadas pessoas, nomeadamente nas mais velhas, tem efeitos catastróficos, nomeadamente pode matar? Pode matar? Não, mata mesmo. Aí não há resposta muito concreta ou muito definitiva. Não se pode dizer que há um fator fisiológico X que leva a que isto aconteça, ou que a pessoa responda mais ou responda menos, ou que, estando mais ou menos presente com a idade... Uma lotaria biológica? Não será uma lotaria. A nós parece-nos uma lotaria porque nós ainda não aprendemos o suficiente nem sobre o vírus, nem sobre a doença. Isto é, nem sobre o vírus, nem sobre a interação do vírus connosco. Mas, continuando a investigação sobre o SARS-CoV-2, continuando a investigação sobre a Covid-19, com certeza, a chave, a resposta para esse tipo de perguntas vai sendo revelado. Se nós compararmos o que sabemos hoje sobre HIV e SIDA com o que sabíamos 2 anos depois do início da pandemia de SIDA, quer dizer, não tem nada a ver. Porquê? Porque a investigação científica foi sucessivamente dando respostas, à medida que também foi acumulando e descodificando dados, e, portanto, o conhecimento foi-se construindo. Há esta característica, felizmente, muito intrínseca ao conhecimento, que é ser irreversível. A pessoa, quando passa a conhecer, já não passa a desconhecer. E, portanto, o conhecimento é cumulativo. E, portanto, aceita a provocação de que, de vez em quando, os cientistas dizem aquilo que tínhamos descoberto há 2 anos, afinal era mentira, e descobrimos exatamente o seu contrário. Não diria que era mentira. Aquilo que pensávamos ser verdade há 2 anos, afinal, com dados novos e uma reconsideração... Estou a contestar a irreversibilidade do conhecimento. Ou... Não. O conhecimento é irreversível, portanto, aquilo que foi conhecido na altura não é desconhecido agora,
mas pode ser substituído. Não é um conhecimento absoluto, no fundo. Não é um conhecimento absoluto, é um conhecimento que pode ser revertido. Aliás, a história da ciência está cheia de exemplos desse tipo, ou pode ser inclusive complementado, pode passar-se a saber muito mais, e portanto a verdade que era uma verdade que parecia universal, afinal é uma verdade parcial, aplica-se só em determinados casos, porque em outros casos aplica-se outra verdade. Einstein é que é um exemplo paradigmático a mecânica quântica, porque existe a física clássica e aplica-se à maioria das situações do nosso dia-a-dia, mas quando vamos às partículas ao nível atómico, a realidade da física já muda. E quem descobriu isso foi Einstein. Não é que Newton não tivesse correto. E isso muda o quê? O prisma, a maneira como olhamos para o mundo? Muda a maneira como olhamos para o mundo, mas também muda a forma como podemos intervir sobre o mundo. A partir do momento em que Einstein descobre a mecânica quântica, ou lança os fundamentos da mecânica quântica, não é para dizer que a física clássica está errada, é para dizer que no mundo microscópico o entendimento melhor que temos da natureza é o que vem da mecânica quântica, torna possível um mundo de oportunidades. Não é que ele as tivesse na cabeça nessa altura, não é que ele tivesse estudado mecânica quântica para isso, mas com a geração desse conhecimento e continuando estudos e gerações novas de cientistas, abriu-se um mundo novo para quase toda a eletrónica que nós conhecemos, por exemplo. Na experiência pessoal, a ideia de que se pode inventar uma coisa, ou descobrir uma coisa, ou vislumbrar uma coisa que um cientista não sabe bem para que é que serve ou servirá, é uma coisa do dia-a-dia? É porque muitas vezes o cientista não trabalha para realizar um determinado objeto ou uma determinada função. Trabalha para conhecer melhor, para acrescentar conhecimento. O facto de eu saber melhor como é que, por exemplo, o SARS-CoV-2 interatua com uma célula humana, onde é que ele se liga na superfície da célula, com que via é que ele vai entrar dentro da célula, isso pode ajudar que ele vai fazer lá dentro. A inventarmos qualquer coisa que possa resolver ali aquela questão. Exatamente, mas são processos separados. Primeiro nós conhecemos, ficamos a conhecer o que está a acontecer e depois criamos a oportunidade de eventualmente combater aquele fenómeno. É um pouco como a investigação policial, não é? Se um polícia quer apanhar um ladrão, o que é que tem de fazer primeiro? É conhecer as rotinas do ladrão. Onde é que ele mora? Quando é que ele sai? Para onde é que ele vai? Onde é que é provável encontrá-lo? Vai descobrindo peças do Lego, que é para depois começar a perceber qual é a lógica. Quando souber quem é o ladrão, onde é que ele está, onde o pode encontrar, que rotinas tem, é que pode implementar um plano para prender o ladrão. Porque se não sabe quem é, se não sabe onde está, se não sabe o que faz, é muito difícil depois implementar um plano. Mas são duas partes diferentes. Pronto, na nossa investigação, mais orientada para medicamentos, também é assim. Primeiro é preciso conhecer a biologia do processo. Como é que aquilo funciona lá dentro? Não é? Por isso é que se diz, por exemplo, que o primeiro tempo é o tempo do vírus, o segundo tempo é o tempo da doença. Portanto, o primeiro tempo da investigação deve ser conhecer a biologia do fenómeno da infecção, no caso das doenças infectocontagiosas, da infecção em si, e o segundo é pensar como é que vamos interromper aquela infecção. O que é que vamos fazer? Qual é o calcanhar daqueles? Por exemplo, neste caso do vírus, qual é o calcanhar daqueles? Para o podermos bloquear. Para o podermos bloquear, porque depois de eu selecionar o calcanhar daqueles, e isto é uma intervenção intencional à partida, só aí é que eu consigo desenvolver um método para o atacar nesse calcanhar daqueles. Mas eu tenho que saber qual é o calcanhar daqueles primeiro. E aí há uma intencionalidade de desenvolver algo muito específico para aquele ponto. Há um choque entre o mundo da ciência e o mundo da sociologia ou da cidadania, e a Covid é um bom palco para isso. Apareceu a Covid, ai Jesus, ai meu Deus, aos cientistas, inventem lá uma vacina ou qualquer coisa, um medicamento, ou o que for, para parar isto. Sim. A ciência responde de uma forma, eu diria, ultrassónica, de uma forma muito mais rápida do que nunca, aparece como uma solução e a sociedade diz: isso vocês trabalharam muito depressa, isso se calhar é arriscado usar isto, vocês inventaram uma coisa, mas isso foi demasiado depressa. É verdade. Agora, temos que ver que num caso como esta pandemia, nós cientistas, trabalhamos para as pessoas.
E, portanto, nós não podemos amoar pelo facto das pessoas terem dúvidas. Ouviram a demanda e por isso responderam. Exatamente. O que é que tornou o processo mais rápido desta vez? Houve vários fatores que tornaram o processo mais rápido. Houve uma parte administrativa em que, de facto, a revisão dos dados, a avaliação dos dados foi encurtada no sentido que foi antecipada. Esse é um fator importante. Mas o segundo fator de grande importância é o facto de que estávamos em plena pandemia, isto é, nós não testámos os medicamentos, ou as vacinas, no caso, antes de aparecer uma pandemia. Portanto, havia um campo para experimentar. Havia um campo para experimentar e recolheram-se dados muito depressa. E recolheram-se dados muito depressa porque havia muita gente infectada em muitos continentes, em vários continentes, e, portanto, recolher dados foi muito rápido. Ao mesmo tempo havia uma urgência, que era uma urgência de todo o mundo e de todas as pessoas, isto é, não era uma urgência só de um determinado país ou de um determinado continente, nem só de uma determinada fração das pessoas, era toda a gente em todo lado. Todo mundo se moveu. E, portanto, todo mundo se moveu, ninguém ficou parado. E, ao mesmo tempo, inventaram-se soluções diversas e distintas que também foram testadas, quer nas vacinas, quer nas outras coisas. Exatamente, todas. É porque há uma ponta do iceberg, que são as vacinas que vingaram, e depois há a parte que não se vê, há a parte invisível do iceberg, que foi tudo aquilo que foi tentado e que não chegou a ver a luz do dia, incluindo algumas vacinas. Poderia ter acontecido que nenhuma das vacinas tivesse de facto singrado, mas felizmente existiram algumas e funcionaram e protegeram a vida de muita gente. Muita gente neste momento deve a sua vida às vacinas. Muitas famílias, mas milhões de famílias por este mundo de fora, devem às vacinas o facto de não estarem de luto neste momento pelos seus familiares. E nós temos essa noção? Nós nem sempre temos essa noção. Porque a outra coisa é quase a expectativa, que é, sim, até podemos assumimos que isso que funciona e, portanto, muitas vidas foram poupadas e os... Não é assumir. É saber. É saber, porque é mensurável. Nós vemos os índices de mortalidade antes e depois das vacinas, comparamos das populações não vacinadas e vacinadas, e é um facto, esta proteção da vida é um facto, não é uma opinião. E agora, nas discussões públicas, põe-se sempre a questão dos factos versus opiniões, porque opiniões toda a gente pode ter e é legítimo que as tenha. Mas há uma mistura nesta, quando nós falamos, quando vemos as fake news, ou não só, ou o debate público, quer do café, quer no Facebook de cada um de nós, é que há uma grande confusão entre o que é que são factos, o que é que são percepções, o que é que são opiniões, e o ouvir dizer que... Exatamente. Aí entramos num outro domínio que é, nós deveríamos valorizar mais a cultura científica. Isto é, nós deveríamos incorporar no nosso modo de ser social, dentro dos nossos valores civilizacionais, deveríamos incorporar a cultura científica, que infelizmente não incorporamos. Eu, se não souber quem é Fernando Pessoa, obviamente sou considerado ignorante. Porquê? Porque existe um nível mínimo de cultura artística e literária. Há um status. Não, quer dizer, que a partir daí, daí para baixo não é admissível. Quer dizer, na ciência não é isso. Na ciência não existe. Não existe esse nível que diz que uma pessoa que não sabe o mínimo de como se constrói o conhecimento, onde é que está a informação fidedigna, porque é que um mero confronto de opiniões não é sempre um confronto de opiniões do mesmo nível, porque uma opinião pode ser sustentada em factos e a outra não. Nós não temos essa perspectiva crítica porque nunca valorizámos a cultura científica. Bom, nós já valorizámos a cultura científica no tempo em que de facto fomos uma superpotência tecnológica, não é? Nós fizemos toda a parte dos descobrimentos, deve-se ao facto de Portugal ter grandes matemáticos, como Pedro Nunes, ter de facto dado emprego a grandes cartógrafos, como os cartógrafos italianos, e termos traduzido todo esse conhecimento em tecnologia, nomeadamente tecnologia de navegação marítima. Portugal já foi uma grande potência científica e tecnológica. O problema é que de lá para cá tem sido um declínio constante, e quando chegámos à modernidade, se falarmos do século XX, passámos grande parte do século XX em ditadura. As ditaduras tipicamente não gostam muito da ciência, porque a ciência
traz o valor do contraditório. E fazer perguntas, não é? O que é difícil. Sim. Difícil para quem quer controlar o não poder. É dogmática e as ditaduras gostam do que é dogmático, não é? E não gostam do contraditório, não gostam do confronto de opiniões. Portanto, Portugal, durante a longa noite da ditadura, também passou uma longa noite de ciência. E quando depois se deu o 25 de Abril, não valorizou devidamente a cultura científica, porque entretanto tinha perdido toda a tradição científica, nem sequer havia grandes escolas de ciência. E agora estamos a recuperá-la? Agora estamos a recuperar lentamente, e nisso a pandemia, como trouxe os jornalistas mais próximos dos cientistas, também levou a ciência muito mais próxima da E vimos durante estes 2 anos cientistas, médicos, investigadores na imprensa. Exatamente, é o primeiro passo, não chega. Porque uma coisa é expor a ciência, outra coisa é de facto depois fazer a valorização do conhecimento da ciência, e nós esse passo ainda temos que o fazer, porque os cientistas têm sido chamados praticamente como comentadores da realidade, nomeadamente da realidade, enfim, às vezes estrangeira, porque é a inovação das vacinas que vem de fora, etc. Mas a ciência portuguesa raramente foi a mensagem neste processo. E agora nós temos que ver que a falta de cultura científica, por exemplo, num país como Portugal, não tem tanto a ver com as fake news. Nós, normalmente, quando queremos dar um exemplo de falta de conhecimento base da ciência, fala-se das fake news. Então, onde é que está a angústia? A angústia está, por exemplo, que nós demoramos 1 ano para estabelecer o que é uma matriz de risco. A matriz de risco era aquilo que ligava os indicadores, os factos, os indicadores que nós consideramos relevantes à nossa ação. Portanto, deveria ter sido... Se fizermos mais disto, pode-nos acontecer aquilo ou vai acontecer aquilo? Nós vamos atender à incidência e à transmissibilidade para guiar a nossa ação. Quando piorar a incidência e piorar a transmissibilidade, nós agravamos as medidas. Quando diminuir a incidência e diminuir a transmissibilidade, nós aliviamos as medidas. Há uma ligação direta entre algo que se mede, o facto, e aquilo que nós fazemos, a nossa reação. E onde é que está a caixa de embreagem que fez com que esse mecanismo, que me parece francamente automático e muito causa e efeito, onde é que está a caixa de embreagem que não me permitiu fazer essa ligação? Está no facto de que nós estávamos habituados a andar numa bicicleta e de repente enfiaram-nos dentro de um carro e não sabíamos exatamente o que é que estávamos a fazer. É mais complexo. É mais complexo, quer dizer, não havia tradição de tomar decisões baseadas em parâmetros objetivos e, portanto, Portugal perdeu 1 ano a tomar decisões que não estavam ligadas a parâmetros objetivos da evolução da pandemia. E portanto, o efeito desta não ligação ou desse tempo andámos com avanços e recuos baseados na intuição e do parece que. Na percepção. Portanto, para mim, o pior sintoma da falta de cultura científica durante que nos foi revelado pela pandemia é este tempo imenso de 1 ano que demorou a definir uma matriz de risco, isto é, a identificação dos parâmetros relevantes e como é que nós atuamos em função desses parâmetros relevantes. Essa foi o pior dos sintomas. Quer dizer que, se no momento em que o número de casos está a subir muito rapidamente e em que nós, na nossa cabeça, quase decretamos o fim da pandemia, não estamos a usar máscara, estamos em eventos públicos próximos. Estou a pensar, por exemplo, a festa de campeão do Futebol Clube do Porto, onde há centenas de milhares de pessoas juntas, e lá está, agora os números mostram que a região norte e a região do Porto está a subir em flecha muito mais do que isso. Quer dizer que não aprendemos nada? Não, quer dizer que a aprendizagem não é instantânea. E consequente. Portanto, nós demorámos 1 ano a definir uma matriz de risco, boa ou má, mas demorámos 1 ano a defini-la. Mas depois, logo a seguir, quando os números começaram a piorar, começámos a questionar a matriz de risco, começou-se a pedir outra matriz de risco, os valores que tínhamos definido como aceitáveis na matriz de risco começaram a ser alterados. Depois, enfim, decretou-se que a matriz de risco talvez já não se adequasse, começámos a deixar de lado a matriz de risco, depois já ligávamos os outros indicadores. Quer dizer que nós aprendemos alguma coisa, apesar de tudo estabelecemos uma matriz de risco, apesar de tudo chegámos ao ponto em que tentámos ligar os indicadores à ação,
Mas, enfim, caímos na tentação de quando não dava jeito ou quando as coisas começaram a correr pior, essa lupa. Esquecer. Aliás, culmina tudo com o facto de, nesta última fase, termos ligado as últimas medidas à mortalidade e, portanto, no plano do governo, nós iríamos abandonar as últimas medidas quando a mortalidade descesse abaixo dos níveis considerados aceitáveis. Não é? O que nunca aconteceu. A mortalidade começou a manter-se estável durante muito tempo. E o que é que o governo fez? Disse, bom, afinal já não abdicamos do princípio, abdicamos do objetivo de queda da mortalidade e deixamos cair as medidas. E nós dessensibilizamos também, porque se eu disser que hoje morreram 20 pessoas ou 25 pessoas, aquilo que há um ano atrás seria de pôr os cabelos em pé a toda a gente, neste momento já é quase um facto normal. Sim, nós temos que ver que no verão passado já tivemos períodos e tivemos dias em que não morreu ninguém com Covid-19, não é? Portanto, nós já atingimos, é claro, com medidas muito mais duras, mas já atingimos períodos onde a mortalidade de facto era muito baixa. Nós neste momento não estamos a conseguir descer. Neste momento, quando falamos... Mantemos um plano alto neste momento. Mantemos um plano alto à ordem dos 20 por dia. Nós deveríamos atingir aquele limite que seria mais ou menos correspondente a 15 mortes diárias. Mas neste momento, com a incidência a subir em flash, provavelmente a mortalidade vai acabar por subir também. Nós estamos numa fase, lá está, ainda de pandemia, e os números aí estão para o provar, mas a biologia continua a desassossegar-nos, e nós levamos com mais duas notícias para nos desassossegarmos. Uma é o aparecimento de crianças, e lá está, quando se fala de crianças, ficamos muito mais ativados perante isto, das hepatites em crianças, aparentemente sem causa, ou pelo menos sem causa conhecida até agora. O que é que pode estar aqui em jogo? É não saber? É o excesso de proteção que nós ocupamos agora nos últimos meses, que são crianças muito pequenas? Elas não estiveram expostas ao infectário? Não sei. São hipóteses? São hipóteses. E a ciência vive de hipóteses, não é? Portanto, há um problema que tem a ver com as hepatites que estão a aparecer nas crianças. É preciso colocar hipóteses. As hipóteses são respostas provisórias e o método científico agora aprova ou refuta a hipótese. Mas, portanto, a linha de pensamento correta do ponto de vista científico é essa. Temos um problema, agora vou colocar hipóteses. Depois vou à procura dos dados que me permitem confirmar ou refutar a hipótese. A hipótese da imunidade e das restrições à imunidade é uma hipótese legítima, como várias outras. Se está confirmada, não está. E não está porquê, e vai ser difícil de confirmar. É porque há pouco falávamos da rapidez que foi a obtenção das vacinas, porque tínhamos muitos dados à disposição. E aqui estamos ao contrário. E aqui estamos na situação contrária. É que estes casos são raros. E, portanto, são casos raros, o que quer dizer que notar padrões e tendências é mais difícil. Muito mais difícil. E se não houver um agente específico que consiga ser descoberto, torna isto ainda mais difícil. O agente, em princípio, está encontrado. A relação entre o agente e o ambiente, ou entre o modo de vida e o agente, aí é que está difícil de entender. E como é que se pode parar, no fundo, o processo? Como é que se pode prevenir este processo? Exatamente, tal como falámos há pouco. Primeiro é preciso conhecer a biologia, o contexto biológico todo do processo, para depois intervir sobre ele. E está difícil recolher essa informação, a informação relevante sobre o processo em si. Eu há pouco falava, primeiro é sempre o tempo do vírus e depois é o tempo da doença. E nesse caso, nós ainda estamos no tempo do vírus e depois, quando conhecermos bem o vírus, estaremos em posição melhor para conhecer a doença. E conhecendo a doença, depois para intervir sobre ela. Mas é muito mais difícil de adquirir dados, adquirir informação e, a partir da informação, construir conhecimento, porque são casos muito mais raros. No último desassossego biológico da nossa vida, é uma notícia com muito poucos dias, que tem a ver com, que é uma coisa que não estava completamente no nosso radar: varíola dos macacos. Eu, quando ouvi a palavra varíola, obviamente fiquei logo muito desperto. Que é, subitamente, é uma coisa que não está no nosso radar. Subitamente aparecem 30 pessoas que têm sintomas compatíveis com essa doença. Subitamente é um agente novo. Subitamente é de um macaco. E a minha primeira pergunta é:
Então, e a barreira das espécies? Quem é que abriu a porta? Quem é que abriu a caixa de Pandora? A barreira das espécies é algo que os vírus... Já tivemos com a Covid, não é? Já tivemos com a Covid, já tivemos com a SIDA, enfim. E agora temos com a varíola gripe. dos macacos. Sim, mas a gripe, por exemplo, há a gripe às aves, há a gripe aos suínos, há a gripe aos humanos. Pensa-se que a pandemia de 1918, da gripe espanhola, tem a ver com um vírus, uma influenza, um vírus da gripe, que passou das aves para os humanos. Se pensarmos bem, o salto entre uma ave e um humano é muito maior do que o salto, por exemplo, entre um morcego e um humano, como se pensa para o SARS-CoV-2, ou do que um símio, um macaco, para um humano. E, portanto, o salto do SARS-CoV-2 é muito maior do que para estes outros exemplos. Então, e essa barreira entre as espécies não devia estar-nos a proteger destes vírus? Protege-nos até um determinado ponto. Aliás, tanto nos protege que isso não acontece todos os dias. Quer dizer, à velocidade a que os vírus se multiplicam, que é uma velocidade estrondosa, o facto de acontecer isto de dezenas de anos em dezenas de anos, quer dizer que é um evento raríssimo, que praticamente não acontece comparado com a escala de multiplicação viral. O que acontece? De vez em quando é muito improvável, mas em números massivos acaba por acontecer. Portanto, é muito improvável, mas há um determinado, há um tal número de acontecimentos que até o mais improvável acaba por acontecer. Há um vírus que estava muito adaptado a uma espécie, mas que teve uma alteração e, ao acaso, essa alteração tornou-o apto a interagir com as células de outra espécie. E o facto de nós o termos descoberto, neste caso do vírus da varíola, neste caso da varíola dos macacos, é porque os nossos sistemas de vigilância estão mais finos e mais ativos do que noutras épocas? Ou sim, não? sim, quer dizer... À medida que as tecnologias de informação avançam, também é preciso ter isso em conta. Portanto, nós hoje trocamos informação muito mais rapidamente do que em outras alturas. Não é que os nossos antepassados não tivessem vontade de trocar informação médica e viajavam menos também, não é? Exatamente, mas não tinham e-mail, não é? Não tinham... Aquilo provavelmente teriam que mandar uma carta para avisar o seu colega médico do outro continente, e a carta demorava umas quantas semanas a chegar. Mas hoje, quer por um lado, a troca de informação é muito mais rápida, as tecnologias de informação evoluíram muito, mas por outro lado também estão muito mais aperfeiçoados os mecanismos de registro de doenças e de reporte de doenças. Por isso é que quando surge uma nova variante do SARS-CoV-2 na África do Sul, que mais tarde se veio chamar Omicron, é imediatamente conhecido em outros continentes. E antes da Omicron chegar aos outros continentes, já toda a gente estava à espera dela. E podemos fazer qualquer coisa com isso, ou podemos aumentar as nossas medidas de proteção. E isso acontece desde o início da pandemia, não é? A pandemia estava a começar na China e nós cá já nos estávamos a preparar para ela. Nós, a partir do exemplo da China e da Itália, sobretudo, nós começámos a fechar fronteiras e começámos a fazer restrições. Que estava cá, não é? Exatamente. E isso permitiu, de facto, antecipar muito a chegada do vírus e permitiu salvar a vida a muita gente. Vamos falar, nós estamos já praticamente no fim da nossa conversa, mas eu quero falar dos cientistas na televisão. Os cientistas agora foram substituídos pelos estrategas geopolíticos e militares. Há sempre um ciclo que vai aqui mudando. Mas há uma parte boa que se iniciou com os cientistas, é que os jornalistas agora vão buscar peritos nacionais. Isto é, descobriram que há bolsas de peritos nacionais. Portanto, nas universidades, nas academias, etc. Em vez de buscar especuladores, em vez de ir buscar especuladores e comentadores tudo. Não. Bom, isso continuam a ir buscar. Não, em vez de, sobretudo, estarem atentos ao que dizem os peritos estrangeiros. Tradicionalmente, o que os cientistas diziam no estrangeiro é que valia. E aqui aliás, há bolsas de saber muito interessantes. Exatamente, e não é que os jornalistas preferissem estrangeiros, é que nem se lembravam que existiam nacionais. E a academia ou os peritos estavam disponíveis também para esse trajeto e para esse percurso e para esse risco também, não é? É uma excelente pergunta, porque agora sim, mas nem sempre foi assim. Também é verdade que nem sempre os cientistas e os académicos estiveram tão disponíveis como estão agora. E isso... E o mundo mudou nesse aspecto em torno do ano 2000, por uma razão
muito concreta e muito específica. Foi por volta dessa altura que o número de vagas no ensino superior começou a suplantar o número de candidatos no ensino superior. E, portanto, por razões demográficas e por razões de aumento da oferta no ensino superior. Portanto, as universidades que eram encasuladas, mais ou menos... E precisaram de se abrir à sociedade. Precisaram de se abrir e precisaram de se mostrar. E entraram num espaço que era um espaço de competição e precisavam de visibilidade para os potenciais candidatos. Ou seja, precisavam de visibilidade também para as famílias. E, portanto, começaram a apostar em comunicação institucional para se darem a conhecer. E os cientistas foram chamados pelas suas instituições a aprender a comunicar para fora, a comunicar para massas, mas fazem-no dentro de um formato, eles são esculpidos para comunicação institucional. E estão mais abertos agora, mas nota-se que há um vício, há um cunho ali assim de comunicação institucional quando os cientistas aparecem. E isso nota-se pela tendência sempre de mostrar a ciência como algo glamouroso e algo sempre útil. E às vezes esse esforço é levado longe demais. Não é uma intencionalidade dos cientistas, mas é o resultado deles terem sido formados numa cultura que, em termos de comunicação, é comunicação institucional. Então, e o que é que os cientistas estão a fazer de muito bem e de muito mal neste espaço público? Bom, o que estão a fazer de muito bem é que não recuaram. Eu isso aí acho que é a parte mais positiva. Mesmo quando levam uma canelada ou quando a coisa não correu tão bem, exatamente, continuam. Porque os cientistas fazem, na maior parte das vezes, a comunicação fazem para o exterior. É uma comunicação sobre a ciência, ou sobre o seu trabalho. Uhum. O que é que estão a fazer, o que é que investigaram. Exatamente. E agora os jornalistas... É um lado relativamente fácil da comunicação. Só que agora os jornalistas e os mídias vêm perguntar, sim, o que é que se está a passar no mundo? Explica-me o mundo, não é? Sim, explica-me o mundo e, sobretudo, explica-me este tema tão polémico, que umas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, umas concordam, umas são respeitadoras, outras não são respeitadoras, umas têm a mente aberta e outras têm a mente fechada. E este novo mundo é um mundo que os cientistas não estão habituados, mas ainda assim responderam à chamada e, a meu ver, bem... Porque no espaço da comunicação há sempre alguém que ocupa o éter, não há vazios. É como a biologia. Exatamente, é como a biologia, tal igual. Se não há um bom, há um menos bom. Exatamente. E se os cientistas não aparecem, fica o espaço da ciência sem porta-voz. E alguém aparecerá lá para ocupar o espaço. E alguém aparecerá lá. Ou será um daqueles que sabem tudo, generalistas que comentam tudo e mais alguma coisa, ou será alguém que não sabe nada do assunto... E lança mais umas desinformações. Alguém que tem uma boa forma, mas não tem conteúdo, e os cientistas conseguiram fazer essa... Ou alguém, repare, as fake news, a maior parte das fake news têm sempre algum elemento de verdade, não é? É isso que as torna perigosas? É isso que as torna perigosas, porque eles vão buscar elementos de verdade e começam a ligar os pontos com uma fantasia. Não é? Mas há ali assim há ali um elemento de verdade, há uma palavra que foi tirada de um artigo científico, há uma ideia que foi tirada de um texto de um cientista, e depois tiram-se ali uns pontos e faz-se um desenho à volta que é uma pura fantasia. Mas isso é uma falácia, certo? É uma falácia, mas há pessoas que põem uma determinada agenda à frente da sua independência ou do seu espírito crítico. Portanto, há pessoas que acham que a sua missão no mundo é defender aquela tese e não questionar aquela tese. Primeiro escolhem a tese e a seguir arranjam bons argumentos ou boas narrativas que narrativas, não diria bons argumentos, boas narrativas. E, portanto, incorporam que a sua missão é a defesa daquela tese. Porque também é muito mais simples, é muito mais fácil. Este campo da ciência contra as falsas realidades e as falsas notícias, na realidade é uma luta muito desequilibrada, porque para criar uma teoria da conspiração basta ter imaginação, e para desfazer uma teoria da conspiração é preciso ir à procura de factos, é preciso ter uma lógica, ter um racional, o que requer muito mais recursos e muito mais tempo. E ter uma história bem contada, porque senão não funciona. Ter uma história muito sustentada.
digamos assim. Portanto, esta luta é de facto desigual, é muito desigual. E agora, voltando à questão inicial, os cientistas não se negaram a essa luta, que é muito desigual do ponto de vista da comunicação, porque é muito mais fácil inventar e fantasiar do que defender com base em factos e argumentos, sobretudo porque nem toda a audiência pesa devidamente a relevância dos factos. Sobra-me uma última pergunta que tem a ver com isto. Como é que um cientista superiormente inteligente lida com os estúpidos bem-falantes? Bom, nem todos os cientistas são superiormente inteligentes. Talvez devêssemos começar por aí, desmistificar um pouco. Lá-se bem a imagem dos cientistas. Mas é uma imagem simpática, digamos assim, para o cientista. Mas o facto de ser simpática não quer dizer que seja forçosamente benéfica. Pronto, e aqui entramos na história do até que ponto de vista é que nós não exageramos no cunho institucional da comunicação. Talvez alguma dose mais, resfriar um bocadinho, uma dose mais de realismo. A ciência faz-se com muito esforço e com muito suor. Isto não é tudo inteligência e massa cinzenta. De facto, há muito suor na atividade científica. A grande parte do trabalho da atividade científica é dureza, é estar ali assim no laboratório, é obter dados, é repetir, é voltar, tudo mais. Agora, como é que nós lidamos de facto com pessoas que acham que a Terra é plana, ou enfim qualquer outra coisa que inventaram à última da hora, só para ter algo diferente para dizer e ganhar algum espaço com isso? Nós temos a força dos argumentos, a força dos factos e a força da realidade, não é? Alguém disse, já não me lembro quem, que a realidade não passa de uma ilusão, mas é uma ilusão muito persistente. Pronto. Nós temos esta força do nosso lado, que está bem, podem-nos ouvir dizer que a realidade não passa de uma ilusão, mas é muito persistente. E toda a nossa vida à nossa volta e tudo aquilo que construímos e todo o bem civilizacional que temos à nossa volta, tudo aquilo que nos permite estar aqui a gravar, estar aqui na presença uns dos outros, de levar este som até aos ouvintes, enfim, a luz que vem do teto, enfim, tudo o que está aqui assim neste ambiente à nossa volta, foi-nos garantido pela ciência. E é esta a grande força, é que nós moldamos a realidade com a força da ciência, que por sua vez nos deu a tecnologia. Agora, estes argumentos só são válidos, de facto, se a audiência valorizar esta argumentação. E, portanto, é por isso que nós precisamos de cultura científica. Porque se nós estivermos a discutir com alguém que chamou, já não me lembro, imensamente estúpido, pronto. Se estivermos a discutir com alguém imensamente estúpido, podemos perder na troca de argumentos se a audiência for imensamente estúpida. E esse é o grande desafio. Não interessa tanto quem está a debater, interessa mais quem está a ouvir. Nós devemos pôr mais esforço em não ter uma audiência imensamente estúpida do que com um ou dois imensamente estúpidos que aparecem a dizer coisas que também são elas próprias imensamente estúpidas. Enquanto for só um ou dois a argumentar connosco, está tudo bem. O problema é quando a plateia se enche de gente imensamente estúpida. A inteligência, a ignorância, aprender ou nem sequer querer saber. Quando o palco é o universo da comunicação, nem sempre o resultado é claro e transparente. Ou melhor, ele claro e transparente até é, mas não sabemos a causa das coisas. No fundo, as boas histórias são sempre uma espécie de abre-te sésamo para a nossa mente. E as boas histórias tanto podem ser verdadeiras e provadas, como imaginativas e falsas. Por isso fingimos, por exemplo, acreditar nos livros, nos filmes ou nas peças de teatro. E da mesma maneira podemos acreditar em notícias falsas apenas porque nos parecem verosímeis, porque nos parece que até fazem sentido. Vale por isso ter cuidado, ser desconfiado na medida certa e principalmente consultar várias fontes. Assim estamos mais próximos da verdade e um pouco mais longe da especulação. Até para a semana.